Professor, nos ajude aqui. O que está escrito aqui? A palavra aqui, capa. Omicron Ru significa o chefe. De quê? O chefe de quê? Durante séculos, os historiadores acreditaram que cada palavra dita por Jesus já era conhecida. Mas na costa norte do Mar da Galileia, arqueólogos descobriram algo que muda tudo. Estão a desenterrar vestígios impressionantes de um complexo de igrejas bizantinas. A igreja ocupa uma área de cerca de 1,5 dúnam. Uma descoberta enterrada por 1500 anos revela o que Jesus disse secretamente a Pedro, palavras nunca registradas em nenhum evangelho. Na era bizantina, esta bela basílica foi construída aqui e parece ser dedicada ao apóstolo Pedro. Sim, o que eles encontraram estava selado sob séculos de lama, escondido dentro de uma igreja esquecida, outrora construída pelos primeiros seguidores de Cristo. E a mensagem ali preservada poderia reescrever um dos momentos mais importantes da história cristã. O mosaico sob a lama. Na margem norte do Mar da Galileia, não muito longe de onde o Rio Jordão deságua, no lago, uma equipe de arqueólogos iniciou uma escavação que logo faria história. O local parecia vazio a princípio. A margem estava silenciosa, o solo pesado sob camadas de lama acumuladas ao longo de séculos de inundações. Muitas pesquisas anteriores haviam desistido da área, considerando-a inviável. Mas essa nova equipe acreditava que algo estava à espreita no subsolo. Pescadores locais há muito falavam de pedras esculpidas que apareciam quando o nível da água baixava. E os arqueólogos queriam saber o que havia sob elas. A escavação começou no auge do verão. O ar cheirava a argila úmida e sal. Os trabalhadores raspavam a superfície lentamente, suas ferramentas tilintando na terra densa. Durante vários dias, não encontraram nada além de lama, conchas e cacos de cerâmica. Então, na quinta manhã, uma espátula atingiu algo liso e sólido. O som foi mais agudo que o de uma pedra. Eles alargaram a vala, limpando a superfície manualmente. Uma fileira de pequenos azulejos começou a aparecer sob o lodo. As cores eram tênues a princípio, mas foram se intensificando à medida que a água lavava a sujeira. Ao longo das 2 semanas seguintes, a equipe trabalhou por sessões expondo mais da estrutura a cada dia. O que eles descobriram foi surpreendente: paredes espessas, cantos definidos e uma câmara curva na extremidade leste. Um tipo de estrutura encontrada apenas em igrejas antigas. De acordo com suas anotações de campo, a área exposta media cerca de 1,5 dúnam, grande o suficiente para acomodar centenas de pessoas. Não se tratava de uma capela comum, era uma igreja bizantina. Quando os restauradores começaram a lavar o chão, a sala ganhou vida. O mosaico por baixo estava quase perfeito, seus padrões nítidos e coloridos, apesar dos séculos que haviam se passado. Perto do centro, letras gregas tênues começaram a surgir. Um especialista em línguas as leu lentamente até que a linha inteira ficasse clara. Pedro, chefe dos apóstolos e detentor das chaves do céu. Por um longo momento ninguém disse nada. As palavras não eram um mero enfeite. Eram uma proclamação inscrita no próprio âmago do recinto. As letras estavam nítidas, o rejunte intacto, a superfície excepcionalmente preservada. Alguns membros da equipe acreditavam que a sala havia sido lacrada para protegê-la. Outros alertaram contra especulações até que testes adicionais confirmassem a hipótese. Ainda assim, uma coisa era certa. O mosaico tinha sido colocado ali com um propósito. Ao pôr do sol, a equipe cobriu o chão novamente para protegê-lo. O lago cintilava suavemente à distância. Eles deixaram o local naquela noite sabendo que haviam encontrado algo muito maior do que uma ruína. De acordo com suas anotações, uma pergunta permanecia na mente de todos. A que história pertencia esse mosaico? E que tipo de cidade o cercava? Para responder a essas perguntas, eles teriam que voltar no tempo. A um lugar há muito mencionado nas escrituras, mas ausente dos mapas do mundo. A cidade que os evangelhos perderam.
A equipe acreditava que a mensagem do mosaico apontava para um nome que ecoava nas escrituras há séculos: Betsaida. Era a cidade que, segundo os evangelhos, fora o lar de Pedro, André e Filipe. Foi ali que Jesus chamou seus seguidores pela primeira vez e realizou muitos de seus primeiros milagres. Contudo, algures entre a história e o tempo, a cidade desapareceu. Após o primeiro século, o seu nome sumiu de todos os registros conhecidos. As cheias remodelaram a margem norte do Mar da Galileia e a linha costeira afastou-se do local onde outrora se situava. A cidade que testemunhara o início da fé fora engolida pela terra e pela memória. Os primeiros peregrinos do século IV tentaram reencontrá-la. Percorreram a costa da Galileia, guiados apenas por histórias indicando lugares onde acreditavam que Jesus havia caminhado. Alguns marcaram as colinas erradas. Outros construíram pequenos santuários na esperança de terem escolhido corretamente. Mas nenhuma prova jamais perdurou. Ao longo dos séculos, a cidade deixou de ser um destino turístico e tornou-se um mistério, um fantasma sagrado escondido sob a lama e os juncos. No século XIX, os estudiosos retomaram as buscas com mapas e pás. 2 locais principais atraíram a atenção. Um deles era Et Tel, um monte a quase 2 quilômetros do litoral. O outro era El Araj, uma planície próxima à água. Cada sítio arqueológico tinha defensores e evidências, mas nenhum conseguiu silenciar o outro. Et Tel possuía importantes vestígios da Idade do Bronze, mas poucos da época de Jesus. El Araj tinha cerâmica romana e traços de mosaicos no chão, mas as inundações dificultaram o estudo. O debate continuou por gerações. Relatórios de pesquisas do início do século XX sugeriam que ambos os lugares continham vestígios antigos, mas as descobertas eram dispersas e incompletas. Betsaída permaneceu desaparecida, uma cidade mencionada por todos os leitores dos evangelhos, mas nunca vista por ninguém. Isso começou a mudar em 2016. Uma nova equipe internacional retornou a El Araj com ferramentas modernas e um objetivo claro: resolver a questão de uma vez por todas. Usando análises de solo e imagens magnéticas, eles detectaram estruturas densas sob a superfície, evidências de muros, estradas e fundações. Ao escavarem mais fundo, encontraram cerâmica, vidro e moedas que datavam do século I. Em poucos meses, estruturas começaram a surgir da lama. Segundo alguns arqueólogos, as camadas revelaram não apenas um pequeno assentamento, mas uma próspera vila de pescadores que se encaixava perfeitamente na época de Jesus. Pela primeira vez, as evidências e as escrituras pareciam coincidir. Betsaida, a cidade que os evangelhos haviam perdido, estava começando a retornar ao mundo, e em breve a terra revelaria mais do que apenas edifícios. A equipe aprofundou-se no solo, esperando encontrar pequenos fragmentos de uma antiga aldeia. Pensavam que poderiam encontrar algumas paredes em ruínas cerâmica ou um trecho de estrada. Em vez disso, começou a surgir a planta de uma grande igreja cristã primitiva do período bizantino. Dia após dia, um detalhe levava a outro. Uma pequena parede transformou-se em um conjunto de salas. Os círculos de pedra revelaram-se bases de colunas ainda fixadas no local. Ao final da terceira semana, descobriram uma sala curva na extremidade leste, a área onde um altar se erguia em uma antiga igreja. Foi nesse momento que perceberam que aquilo era uma igreja e não uma casa ou um armazém. O tamanho surpreendeu a todos. A área era maior do que a das pequenas capelas conhecidas nas aldeias vizinhas. A planta era organizada e equilibrada. A qualidade da construção era alta. Quando os restauradores limparam o chão, encontraram mosaicos feitos de pequenas pedras vermelhas, azuis e brancas dispostas em padrões minuciosos. A luz do sol fazia as cores se destacarem ainda mais. Não se tratava de uma simples sala de oração de aldeia. Segundo alguns arqueólogos, parecia um local construído para servir muitos visitantes.
À medida que escavavam, encontravam camadas mais antigas que a própria igreja. Sob os alicerces encontraram vestígios de uma cidade do primeiro século. Havia anzóis pesos para redes e utensílios de cerâmica simples para a cozinha. Esses itens correspondem ao que as famílias de uma vila de pescadores teriam usado. As descobertas sugeriram que uma comunidade ativa vivia ali muito antes da construção da igreja. Os construtores da igreja, ao que tudo indica, escolheram esse terreno propositalmente e não por acaso. Registros escritos ajudaram a equipe a compreender o contexto mais amplo. Um peregrino do século VIII, chamado Willibald, escreveu sobre uma igreja dos apóstolos junto ao mar da Galileia. Ele afirmou que ela se erguia onde outrora estiveram as casas de Pedro e André. Durante anos, muitos estudiosos rejeitaram essa afirmação. Disseram que parecia uma lenda. Aqui, porém, o local em El Araj correspondia a muitos aspectos da sua descrição. Havia quartos de hóspedes. Havia partes de um balneário. Havia um grande pátio onde os viajantes podiam se reunir. De acordo com relatos do local, esta foi a primeira vez que a história escrita e as evidências encontradas coincidiram de forma tão precisa. A essa altura, a equipe sentia que estava lendo uma história em camadas. Primeiro havia uma vila de pescadores da época romana. Mais tarde, uma comunidade cristã construiu um santuário sobre ela. Essa escolha fazia sentido. Os primeiros cristãos frequentemente construíam sobre locais que desejavam homenagear. Alguns membros da equipe acreditavam que essa igreja havia sido erguida para proteger a memória dos apóstolos. Outros disseram que precisavam de mais provas antes de fazer tal afirmação. Todos concordaram que o local não era aleatório. Ainda assim, uma pergunta persistia. Por que aquele local em particular havia sido escolhido com tanta precisão? A resposta, logo descobriram, estava sob seus pés. Uma mensagem escrita em pedra enterrada no próprio âmago do piso. A inscrição que falava através da pedra. A inscrição ficava no centro do salão principal da igreja. Este espaço é chamado de nave. É a área ampla onde os fiéis ficavam em pé. Uma moldura circular de pequenos azulejos coloridos circundava um painel plano com texto. Os restauradores limparam o painel lentamente com pincéis macios e água. Letra por letra, as palavras voltaram à vida. A equipe formou um semicírculo ao redor do painel, enquanto o especialista em grego lia o texto em voz alta com firmeza. O texto começou como uma dedicatória padrão. Atribuía a obra a um homem chamado Constantino, chamando-o de servo de Cristo. Essa linguagem é comum nos pisos das igrejas da época. Então a linha se inverteu. Ela homenageava Pedro como o chefe dos apóstolos e como o detentor das chaves. Todos entenderam isso. Remetia ao versículo que muitos crentes conhecem do Evangelho de Mateus. Mas as palavras finais deixaram a sala em silêncio absoluto. A inscrição fazia referência às chaves das esferas celestes. A frase parecia deslocada. Segundo os epigrafistas presentes no local, essa redação não aparece em nenhum manuscrito bíblico conhecido. Os linguistas da equipe disseram que o termo soava como uma ideia muito antiga. Indicava uma visão do céu em camadas ou reinos. Alguns estudiosos presentes na chamada sugeriram posteriormente que a formulação poderia refletir uma expressão aramaica que os primeiros crentes usavam ao falar sobre a autoridade de Deus. Eles enfatizaram que se tratava de uma proposta, não de um fato comprovado. Disseram que a frase poderia ter chegado ao grego por meio da pregação local antes mesmo de ser registrada por escrito. A equipe examinou as cartas novamente. O corte foi preciso. Os ângulos ficaram perfeitos. Não foram necessárias correções no layout. A altura das letras era uniforme. Não se tratava de um trabalho rápido de um pedreiro de aldeia. Parecia um texto que deveria ter peso. De acordo com as anotações de campo, as linhas eram tão nítidas que o piso deve ter sido protegido desde cedo. Isso explicaria por que a superfície apresenta tão pouco desgaste.
Outros alertaram que somente testes de laboratório podem confirmar por quanto tempo o piso ficou exposto antes de ser soterrado. O que decifrava as palavras era a parte difícil. Se a frase preservasse um ditado local, então o mosaico poderia conter um eco de um ensinamento que nunca chegou aos evangelhos escritos. Alguns membros da equipe sentiram entusiasmo. Outros se mostraram preocupados. Alguns disseram, em particular, que esse tipo de alegação provocaria a ira de mais de um lado. De acordo com relatos de reuniões posteriores, os diretores escolheram uma linguagem muito cuidadosa. Disseram que a inscrição amplia a redação conhecida. Não afirmaram que ela altera as escrituras. Mesmo sem conclusões definitivas, o efeito foi imediato. O local deixou de ser uma igreja interessante para se tornar um lugar com o poder de reformular os debates sobre o papel de Pedro e sobre como os primeiros cristãos se lembravam das palavras de Jesus. As letras não pareciam decorativas. Pareciam uma mensagem colocada no chão para ser vista no futuro. Para entender por que alguém esconderia tal declaração, os pesquisadores recorreram às pessoas que construíram este santuário e à fé que guiou suas ações. A fé que se lembrava de onde as palavras caíam. Nos primeiros séculos do cristianismo, os fiéis não usavam mapas ou guias escritos para encontrar lugares sagrados. Eles confiavam na memória. Construíram igrejas onde, segundo as histórias, haviam ocorrido momentos sagrados. Igrejas foram erguidas sobre cavernas, poços e colinas, onde as pessoas acreditavam que Jesus ou seus seguidores haviam estado. Isso não era superstição. Era uma forma de manter aqueles momentos vivos na pedra. Os construtores desses primeiros santuários se viam como guardiões da memória e não como criadores de algo novo. Em toda a Terra Santa, essa mesma lógica moldou a geografia da fé. A Igreja da Natividade em Belém foi construída sobre uma gruta que, segundo a crença local, marca o nascimento de Cristo. A Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, ficava sobre a colina onde se acreditava que ele havia sido crucificado e sepultado. Em Nazaré, a Igreja da Anunciação homenageava o local onde o anjo falou com Maria. Nenhum desses locais foi escolhido ao acaso. Eles foram selecionados por gerações que ainda carregavam histórias vivas transmitidas por famílias viajantes e comunidades locais. A igreja em El-Orad parecia seguir o mesmo padrão. Seus construtores escolheram um terreno que gerações mais antigas já haviam marcado como sagrado. Incluíram quartos para hóspedes, um batistério e um amplo espaço central para oração. Segundo relatos, essas são características comuns em complexos de peregrinação que acolhiam viajantes que vinham para rezar ou buscar cura. Cada elemento do projeto apontava para a memória. Nada na estrutura sugeria invenção ou expressão pessoal. Os construtores queriam preservar algo que já acreditavam ter acontecido ali. Alguns arqueólogos acreditam que o local reflete um esforço para manter viva uma memória transmitida oralmente. O solo sob a basílica pode ter sido associado a eventos do ministério de Jesus. Para eles, o próprio projeto do edifício funcionava como uma declaração. Foi ali que as palavras caíram. Elas não protegiam uma ideia, mas uma voz que, segundo eles, havia se pronunciado naquela terra. Nessa perspectiva, Pedro era mais do que um discípulo lembrado em pedra. Ele cumpria uma promessa feita diretamente por Cristo. O mosaico no chão, que o chamava de chefe dos apóstolos, pode não ter sido uma simples decoração. Poderia ter sido uma lembrança codificada de uma conversa que os primeiros seguidores jamais quiseram perder. Alguns estudiosos permanecem cautelosos. Eles afirmam que, sem provas escritas, ninguém pode ter certeza do que os construtores estavam registrando. Mas mesmo eles concordam que a combinação de arquitetura, inscrição e localização aponta para uma preservação deliberada. As pessoas que construíram esta igreja não estavam inventando história. Elas estavam transmitindo algo. E de acordo com estudos recentes, o que elas transmitiram pode não ter sido apenas um título ou um nome.
Podem ter sido as próprias palavras que Jesus disse a Pedro. Quando os epigrafistas limparam o anel final do mosaico, letras tênues emergiram, letras que ninguém havia notado antes, e o significado mudou completamente. As chaves, o reino e as palavras ocultas. A limpeza final começou com verificações de rotina. Os conservadores fotografaram o piso sob luz normal. Em seguida, a equipe técnica utilizou imagens infravermelhas para escanear a superfície em busca de marcas sutis. De acordo com o registro de campo, a câmera captou um fino anel de texto ao redor da inscrição principal. Estava muito desgastado, quase invisível a olho nu. Sob luz infravermelha, letras que pareciam manchas começaram a se separar da pedra. A sala ficou em silêncio. Um epigrafista traçou o anel em uma tábua, enquanto um segundo especialista lia as letras em voz alta. O texto estava incompleto em alguns trechos, mas o suficiente para construir a linha com segurança. Após várias tentativas, a equipe anotou a reconstrução no caderno. Nela estava escrito: Ele lhe disse: Guarda a minha casa, pois vou preparar os céus. As palavras não correspondiam a nenhum versículo registrado. O tom era pessoal. Parecia um discurso direto. Os tradutores trabalharam na gramática. Eles observaram que o ritmo não parecia com o grego posterior. Parecia mais com um padrão de fala mais antigo. Alguns estudiosos presentes na chamada disseram que a frase se encaixava na forma de expressões do aramaico antigo. Eles sugeriram que poderia ser uma memória local que teria sido traduzida para o grego para o mosaico. Tiveram o cuidado de ressaltar que se tratava de uma proposta, não de uma prova. Outros membros do grupo recomendaram cautela e afirmaram que mais testes e revisão por pares eram necessários. A estrutura da frase chamou a atenção de todos. Parecia uma extensão de Mateus 16, versículo 19, onde Jesus entrega a Pedro as chaves do reino dos céus. Aqui a redação dava continuidade a essa ideia com duas ordens claras: guarda a minha casa e eu irei preparar os céus. Se a reconstrução estiver correta, o primeiro mandamento aponta para o dever de Pedro na terra. Parece uma ordem para proteger a comunidade de fiéis. A segunda cláusula sugere que Cristo prepara os reinos celestiais enquanto Pedro vigia na terra. Alguns disseram que essa associação implica uma obra conjunta que liga a terra ao céu. O impacto emocional foi imediato. Alguns membros da equipe ficaram chocados. Outros se preocuparam com a forma como a notícia seria recebida. De acordo com relatos do local, os diretores optaram por descrever a descoberta como uma antiga tradição local que preserva uma forma ampliada de uma promessa conhecida. Eles não a chamaram de nova escritura, não a apresentaram como uma conclusão final. Mesmo com uma linguagem cuidadosa, as implicações eram fortes. Se a inscrição registrar um antigo provérbio lembrado na Galileia, então o mosaico seria o primeiro artefato arqueológico a conter uma transmissão direta de uma fala de Jesus para Pedro. Alguns especialistas acreditam que isso redefine o papel de Pedro. Ele não é apenas um guardião que liga e desliga. Ele se torna um administrador que guarda a casa da fé, enquanto Cristo completa a obra de preparação no céu. A equipe selou o piso novamente para proteção e enviou imagens para revisores externos. Em poucos dias, a notícia começou a se espalhar para além do local. À medida que a notícia se espalhava, os debates reacendiam-se nos seminários e púlpitos. O que essas palavras significavam para tudo o que o cristianismo havia ensinado sobre Pedro, o apóstolo que nunca perdeu as chaves. Por 2000 anos, a questão da autoridade de Pedro moldou e dividiu o mundo cristão. Ramos inteiros da fé foram construídos em torno da interpretação de suas palavras e de seu papel. Para alguns, ele era o próprio alicerce da igreja, o líder escolhido para levar adiante a missão. Para outros, era apenas mais um entre iguais, um símbolo de fé em vez de autoridade. A disputa sobre suas chaves tornou-se um dos debates mais longos da história cristã. Nos séculos que se seguiram, essas diferenças se acentuaram.
As igrejas do Oriente e do Ocidente discordaram sobre o significado das palavras de Cristo. No Ocidente, a primazia de Pedro tornou-se intrinsecamente ligada à liderança, uma linhagem ininterrupta que culminou no papado. No Oriente, seu papel era visto como espiritual, não político, o de um primeiro entre iguais e não o de um governante. Mais tarde, durante a Reforma Protestante, os protestantes interpretaram o mesmo versículo de forma diferente. Ensinaram que as chaves não eram a marca da autoridade de um só homem, mas um símbolo compartilhado da fé acessível a todos os crentes. Contudo, nenhuma dessas interpretações conseguiu apagar o que os arqueólogos encontraram sob o solo da Galileia. A inscrição em Eliraj não foi escrita em Roma nem encomendada por imperadores. Foi colocada por fiéis locais, esculpida em pedra séculos antes mesmo de existirem as divisões da igreja. E naquela época, muito antes dos concílios, cismas e reformas, Pedro era honrado exatamente como os evangelhos o descreviam: chefe dos apóstolos, portador das chaves e guardião daquilo que Cristo iniciou. Segundo relatos de traduções antigas, a expressão carregava um peso que parecia tanto pessoal quanto cósmico. Não apresentava Pedro como um governante dos homens, mas como um guardião do equilíbrio, o administrador da fé na terra, enquanto Cristo preparava os reinos celestiais. Para os teólogos, essa ideia mudou a conversa. Mostrou que os primeiros cristãos perto da Galileia já viam o chamado de Pedro não como poder, mas como serviço. Mesmo os críticos que duvidavam do significado oculto concordaram que o mosaico não podia mais ser descartado como mera lenda. Era algo físico, local e antigo, uma voz dos primeiros séculos de crença. A descoberta impôs uma reflexão silenciosa. A igreja de Eliraj não havia preservado uma doutrina, aquilo preservou uma memória. E por meio dessa memória, a história de Pedro completou um ciclo, retornando às margens onde começou. Hoje, a questão não é mais apenas sobre o que eles encontraram, mas o que isso significa para aqueles que creem. Será que essa mensagem tinha o objetivo de reformular a fé? Ou simplesmente nos lembrar de suas raízes? Talvez essa seja uma decisão que cabe a cada leitor. O que você acha que essa descoberta revela sobre o verdadeiro papel de Pedro? Ele deveria liderar ou proteger? Compartilhe suas ideias abaixo e deixe o mundo saber o que você acredita que as chaves realmente revelam.